Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poli Studio, nosso estúdio de polidense, Gaia Poli, a maior fabricante de barras de polidense da América Latina, e Rolling, marca brasileira com peças que vão desde a dança até a praia. Lembrando que a Gaia Poli, nossa patrocinadora, criou uma comunidade digital voltada para o polidense. Nela vocês encontram promoções especiais, produtos exclusivos e clube de vantagens com descontos. E tudo isso grátis. Além disso, a plataforma tem seu próprio aplicativo para celular em Android e iOS. Então, mira o celular para o QR Code que está na tela ou acesse gaialove.gaiapoli.com. E a Rolling já está com coleção nova, pintando tudo de vermelho, que ficamos sabendo que é a cor do ano, né? Então aproveita para garantir o lookinho de Halloween que está chegando. Mesa de Barra. E este episódio é um improviso. Geralmente a gente faz um roteiro, né? E hoje a gente tinha um roteiro programado com um tema específico, mas tivemos uma questão. A nossa convidada não pôde chegar por problemas maiores. Motivo de força maior. Motivo de força maior. E é isso, gente. Estamos aqui. E aí a gente vai abrir um quadro que a gente já queria abrir, que é o quadro da fofoca e do caos. Fofoca e caos. Eu sou Roberta Martins, sou professora de polidense, sócia do Pinup Poli Studio, graduanda em Direito e é isso. E minha irmã. Então, é isso, eu ia falar depois que você falasse, é isso. E irmã da Carolina Martins e do Jonathan Martins, que está ali atrás da câmera. Gente, esse é um negócio de família, né? É uma empresa familiar. Não foi de propósito. Eu sou a Carol Martins, eu sou psicóloga, psicanalista em formação, professora de polidense também sócia do Pinup Poli Studio e irmã da Roberta. Eu tô falando isso porque muita gente pergunta ainda, vocês são irmãs? E também, vocês são gêmeas? Então, antes, quando a gente tinha o cabelo mais parecido, perguntavam ainda mais, né? Agora perguntam mais se Carolina e João Vitor são gêmeos. Porque a gente estava com exatamente o mesmo cabelo platinado um tempinho atrás. Sim. E agora a gente está com o cabelo um cortezinho bem parecido. É engraçado, né? Como a gente acabou formando um lugar onde todo mundo trabalha em família, sendo que a gente nunca planejou nada disso, né? Tudo começou com o polidense. A gente nunca nem planejou ter um estúdio de polidense, muito menos ser professora de polidense, Nem quando eu comecei o polidense, eu pensava nisso. Pois é. Vai lá, fala como é que você começou o polidense. Porque o meu início foi um pouco depois do dela. Gente, eu comecei o polidense há 11 anos atrás. E a gente já tinha feito, né, outras danças na infância, mas nada muito profissional, nada muito sério, sempre como hobby. Era balé de colégio, né? Sim. Era uma atividade, era balé, tinha jazz também. Uhum. Mas não era nada muito puxado para o profissional. A gente gostava, né? A gente gostava e fazia. E aí, um dia eu vi uma pessoa fazendo, era o finado Orkut na época. A menina postou uma foto e aí eu falei, nossa, isso é muito incrível. Muito legal, né? Você vê uma pessoa pendurada, você fica, cara, como assim? Como é que isso acontece? A gente meio que banaliza depois de uns anos, mas é muito louco você ver uma pessoa pendurada por partes do corpo num negócio de ferro e sei lá, eu só tinha referência de filme, né? Enfim, tudo muito distante. E eu comecei e a coisa foi escalando, mas nunca foi nada muito planejado. Às vezes a gente tem um plano, né, de carreira na dança que a gente faz, no lance artístico que a gente gosta, mas no caso a gente não tinha nenhum, a gente só começou e foi isso, a coisa foi acontecendo. E eu lembro de ficar muito chocada com o que meu corpo fazia, porque já tinha a coisa da dança, mas é muito diferente. É muito, muito diferente. E aí eu falei pra Roberta, Ró, chamo ela de Ró. Falei, Ró, você tem que fazer isso também, é muito legal. Nossa, eu subo na barra, eu giro, é muito louco. Mas no primeiro momento você mostrou o vídeo. Era um vídeo dessa menina, de uma menina. Não, era um campeonato? Ai, eu não sei se eu te mostrei o vídeo
dessa pessoa, que era uma conhecida, ou de uma pessoa muito profissional que fazia, eu não lembro. Eu não tenho certeza, mas era... Se era um campeonato, enfim, ou não, era um vídeo de uma pessoa executando movimentos. Na barra. Numa barra vertical. Aí eu virei e falei pra Carolina, legal, é uma ginástica numa barra vertical. Mas aquilo, no primeiro momento, não me despertou admiração, nem fez meus olhos brilharem. Que era isso, era um negócio meio, é uma execução ali, corporal. Então eu não curti no primeiro momento e tipo, é isso, uma ginástica numa barra vertical. Nada mais. Só que aí eu fui assistir uma aula dela. Mas você quer falar de como foi o seu início ali? É porque a gente já contou a história tantas vezes, né? Mas tudo bem. Eu fiz uma primeira aula e na época não tinha. A minha professora, a Duda, ela até tentava puxar um pouco pra dança, né? Porque ela é bailarina também. Só que o estilo, como eram planejadas as aulas, né? A metodologia do lugar, era muito mais focado para você aprender movimentos. Então, a gente fazia alguns movimentos e no final tentava juntar. E eu lembro que eu me senti absolutamente desconfortável, assim. Foi um desconforto absurdo. Mas eu tenho uma coisa com desconforto, doideira, que, inclusive, eu estava viajando esse final de semana, aí eu fui pular num laguinho, que eu acho, não sei se você pularia, talvez você pulasse com medo também. Cara, eu pulo. Então, nesses lugares e tal, essas atividades, eu vou com muito medo, mas eu vou, porque eu penso, caralho, vai ser uma sensação única. Vai ser um negócio ali que... É isso, uma sensação que talvez eu não sinta em outro lugar e eu preciso passar por isso. Que eu tenho muita curiosidade. Vocês estão vendo? Foi exatamente isso com o pole, porque assim, eu tava muito mal ali, eu tava assim, meu Deus do céu, eu não dou pra isso. Eu tinha pouca força no braço na época, mais força na perna e tal. Já tinha feito academia, várias atividades, mas é uma força muito específica. Realmente a gente recruta muita força ali no início, né? E eu não tinha, eu ficava assim, cara, eu não sei fazer isso, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa. Eu acho que é essa sensação, né? Tipo, é uma sensação que você não vai ter de outro jeito. Então, nesse final de semana eu olhei ali aquele laguinho, né, na Chapada dos Guimarães, e eles chamam de piscina natural. Mas é um lugar pequeno, é tipo um pocinho com água muito escura. Cara, então... Muito escura. Você não sabe o que tem embaixo. Então era muito difícil de entrar. Você tinha que entrar pulando, ou por um outro lado que tinha uns troncos, umas coisas, eu inclusive me arranhei, tô roxa. Ou você, né, tinha que ir se arrastando assim pelas pedras e, pra mim, o melhor era pular de vez. Aí eu pulei. Aí eu entrei lá dentro pensando, caralho, essa água escura, cara, eu tô morrendo de medo. Mas é isso, é uma sensação única. Eu tinha que pular no laguinho. É isso, você ia se arrepender se você não tivesse pulado. Exatamente. Você ia ficar pensando como seria pular naquele laguinho. Mas há pouco tempo também eu fui pra Paraty, aquela pedra que engole, sabe? Eu não lembrava dela. Eu acho que provavelmente a gente já foi nela em algum momento da nossa infância, porque a gente ia bastante pra Paraty. Mas Marcelo me levou lá. Irmão, são 2 pedras assim que fazem um buraco, que você é isso, você não sabe o que tem embaixo. E o nome é pedra que engole. Então, assim, não é um nome muito convidativo, eu não acho. E aí, a gente... Tinha até mais gente nesse lugar, e aí as pessoas foram entrando, e elas saíam do outro lado, mas eu pensava, tá, e se elas não saírem, né? Mas, enfim, acabou que eu sabia que eu ia, só que eu precisava de 1 minuto ali para pensar, tá, respira, relaxa, vai dar tudo certo. Aparentemente não é muito seguro, mas a gente tem que ir, porque a gente precisa. Eu e as Robertas diante de mim, né? A gente. Brigando. A gente precisa saber como é isso. Foi essa sensação, eu acho, nas primeiras aulas, porque eu queria chegar num certo ponto ali, eu queria inverter. E sabe o que é muito parecido o palco? Irmão, é aquele momento ali na coxia em que chamam o seu nome. Com vocês, Roberto Martins, com vocês, Carolina Martins. Dá vontade de fugir. E ao mesmo tempo eu não posso demorar muito para entrar, porque estão chamando meu nome, estão me esperando. Mas é um cara, tenho vontade de fugir, não sei se eu quero entrar. Às vezes eu não quero, já tiveram vezes em que eu não queria entrar e eu entrei mesmo assim. Mas é isso, é uma sensação que... negócio ali que você não sabe o que vai acontecer. O palco é a pedra que engole. O palco é a pedra que me engole.
E é isso, é um negócio ali muito exposto. E ali é você com você mesma. Como ali no laguinho era você com você. E os bichos embaixo. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tem uma atração ali absurda, né? Você tem que entrar. Como é que é, psicóloga, sobre isso? A gente diz muito que medo é desejo, né? Então, a gente olha assim para essas coisas e acho que é o desconhecido também, né? Mesmo que a gente já falou sobre isso no primeiro episódio do podcast, né? Mesmo que tenha uma coreografia montada, é um momento ali de vazio, de cabeça vazia. O seu corpo ele vai, né? Você está executando, você está num contato ali com o público, você troca o olhar, você sente as coisas, mas ao mesmo tempo é um turbilhão. É um turbilhão. É muito louco. Então eu acho que tem a ver com essa dicotomia, né? Do medo e do desejo. Eu olho, eu quero entrar, eu quero pular ali, mas eu não sei o que tem embaixo daquela água, eu não sei o que tem ali dentro daquela pedra, mas eu quero sentir aquela sensação, né? Eu quero passar por aquele momento, um momento que eu me preparei para estar, ou não, às vezes é um improviso, às vezes a gente improvisa mais, né? Então, eu acho que tem muito disso. Cara, na última viagem que eu fiz com o Marcelo, agora quando a gente foi pra Argentina, a gente andou de snowboard, né? E aí teve um momento, o Marcelo estava muito animado, era o sonho da vida dele e tal. Foi uma viagem que a gente se planejou muito, esperou muito por essa viagem. E aí foi o mesmo rolê, foi tipo... A gente estava na primeira estação lá do esqui, tava de boa, beleza e tal, tava com medo, mas fui. Até que o Marcelo se animou e falou, vamos para a segunda estação. E na segunda estação você precisa pegar um teleférico para subir. E para descer não tem teleférico. Para descer ou você vai ou você vai. E aí quando você chega lá em cima na estação, nessa segunda estação, você não consegue ver a base embaixo direito, a base de baixo. Então você não consegue ver onde é que você vai chegar. E é isso, a cidade está muito pequenininha lá embaixo. E aí eu cheguei lá em cima no teleférico, com muito medo. Mas tem níveis, tipo, o segundo teleférico é um nível mais avançado? É, o segundo teleférico é para quem já sabe andar. Ah, entendi. A gente sabia. Mais ou menos. E aí eu cheguei lá em cima e aí eu achei que eu ia entrar numa crise. Porque eu parei, eu falei, não. E aí ele geralmente, tipo, vamos e tal, ele tenta me incentivar, mas ele viu ali que o negócio estava esquisito. E aí eu falei, eu preciso de 1 minuto. 1 minuto para respirar e pensar. E aí eu comecei a ir devagarzinho e tal, e fui. E foi. Mas, nossa, que pavor. E é isso, eu sabia que eu ia, eu sabia que mais do que tudo eu precisava ir, porque não tinha outra forma de descer. Aí, sei lá, se eu passasse mal, eles chamariam um resgate e tal. Mas não chegou nesse ponto. E isso, eu fui. Sabia que eu iria, mas eu precisava de um tempo ali para descer. Muito doido, né? Volta no polidense? Não, então, é porque a gente já contou essa história várias vezes, mas eu sou psicóloga, psicanalista, então eu sou também do time que acha que a história contada várias vezes, ela nunca vai ser contada do mesmo jeito. Mas tem uma coisinha, assim, eu fico pensando, não sei se você vai lembrar, mas o que você pensou quando você me viu fazendo polidense? Você tinha 16 anos? Eu tinha 16 anos. E aí eu lembro até hoje que foi uma aula em que ela estava fazendo um back hook, que é um giro para trás, né? E eu olhei e falei, caraca, isso é legal. Tipo, é isso, eu acho que o escalar na barra, não sei, eu fazer as acrobacias, também talvez tenha sido por eu ter visto no primeiro momento por vídeo. Eu acho que o impacto pessoalmente, assim, tipo, ao vivo, ele é muito maior. E eu via você fazendo aquele giro back hook, eu falei, caraca, isso é legal. Isso é muito legal. Aí eu saí matriculada. Nem fiz aula experimental, nada. Eu saí matriculada lá naquele dia. E que, na verdade, acho que a mamãe tinha ido te buscar, e aí eu fui com ela. E aí a gente acabou chegando antes, e a gente subiu para assistir uma parte da aula. Aí eu lembro desse back hook. É isso, né? As coisas começam assim, dessa curiosidade. E, assim, o polidense não é um esporte tão radical, né? Tipo, assim, no final das contas ele pode ser, porque pode ser muito extremo, mas não é que nem o snowboard, que nem um surf, né? Que você
já se bota em risco ali, num certo risco, assim, né? Desde o início. Eu fico pensando, assim, nessa atração, né? No que fez a gente ficar. E aí, depois de um tempo desse pole mais pro lado dos movimentos, né? A gente não chamava esportivo na época, a gente não falava poliesporte, mas era mais focado, assim, em movimentos, mais como a gente entende o poliesporte hoje em dia. Quando a gente percebeu que tinha uma coisa da dança, né? Me encheu muito os olhos. Eu lembro que eu ficava assim, eu quero muito fazer isso. E aí a gente saiu do lugar que a gente fazia esse pole mais esporte, né? E aí foi para um outro lugar, conheceu a Juliana Bia, que foram os nossos professores que ensinaram toda essa parte da dança pra gente, né? E a gente também foi junta, né, nessa época. Eu acho que ainda você foi um pouquinho antes. Porque eu lembro que era uma salinha, o Estúdio na Bia, gente. Beijo na Bia. Beijo, Saudades. O Estúdio na Bia era uma salinha de quantos metros quadrados? Acho que tinha uns 20 e poucos, né? Uns 20 e poucos metros quadrados. E eram 2 barras de pole dance. Então, as turmas eram turmas reduzidas de 2 alunas. E Ana, Bia e Júlio eram muito requisitados. Então, não tinha turma aberta, né? E aí tinha uma amiga, Andressa, que já fazia com eles. Beijo, Andressa. Beijo, Andressa. E aí, quando a gente demonstrou interesse em ir, ela falou com eles 2, e aí eles tentaram lá abrir uma vaguinha, encaixar a gente, botar a gente numa lista de espera. E aí você conseguiu um pouco antes. Foi, né? Eu acho que sim. E um pouco depois, não, mas antes disso teve um workshop com eles. Eles abriram um workshop. E aí a gente já queria muito fazer isso. A gente já queria muito fazer aula com eles, só que não tinha vaga. E aí abriu esse workshop e a gente foi. E aí foi terrível. A gente não sabia girar a cabeça, gente. Eu lembro que eu me senti muito desconfortável, tipo, muito perdida. De novo desconforto, né? É isso. De novo desconforto. Eu também me senti... É isso, porque tem um desconforto muito grande ali, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que te leva, que te atrai, né? Que você não pensa, que supera o desconforto, eu acho. Mas é uma coisa... Não, aí eu tô viajando. Pode viajar. Não, é porque eu lembro que a gente começou na mesma turma, nesse primeiro lugar. Uhum. E, gente, eu lembro que eu era tão tímida, tão envergonhada, que quando a Carolina não ia para as aulas, eu não ia também. Vocês imaginam a Roberta tímida? Mas eu era muito. Eu ficava tipo, cara, não, eu não vou. Se a Carolina não vai e tal, eu não vou também. Sei lá, eu era muito tímida. Me sentia ainda mais desconfortável sem você. Ai, que fofo. Gente, será que vai ser um episódio fofo, no final das contas? Eu lembro também que eu fugia da semana coreográfica. Que tinha uma semana coreográfica. E aí, mais uma vez, eu era tão tímida, tão envergonhada, que eu não ia em muitas aulas dessas. Roberta Martins fugia da semana coreográfica. Eu tinha esquecido desses detalhes. É muita coisa, né? Roberta Martins fugia da semana coreográfica. Tem muitos anos. Pra vocês verem. Mas é isso, eu era muito envergonhada e, me apavorava. Me apresentar na frente das pessoas. E era isso, era se apresentar na frente das amigas da turma. Sim. Não era nem um palco, né? Não era nem um palco. Mas a minha mão sempre suou muito. Então, para mim, na época que não conseguia administrar, hoje em dia eu consigo administrar isso um pouco melhor. Mas na época eu não conseguia. E aí o nervosismo ainda atrapalhava ainda mais, né? Então me apavorava. Eu pensava, nossa, vou subir, vou cair. Sim. Enfim, tá. Era isso, né? Foi bom você lembrar dessa coisa coreográfica, porque a gente achou Juliana Bia, eu acho que foi tipo assim um boom, essa coisa aquela imagem do glitter explodindo dentro de você, Sim. festa, Só que ainda era muito difícil, né? Pra dançar. Nossa, eu achava difícil. Gente, eu não sabia. O meu pescoço mexia assim, ó. Descreve para as pessoas em áudio como é que seu pescoço. O meu pescoço mexia, parecia que ele era um bloco inteiro, duro, e ele só mexia, tipo, sei lá, de um lado para o outro, assim, pequenos movimentos
circulares, muito pequenos. Mas era muito isso, né? Muita dificuldade. Então, eu acho legal a gente falar isso, gente. Não é pra ser a jornada do herói aqui não, tá? Por favor. Não nos confundam. Mas eu acho legal pra galera também ver que não vem do nada, né? Que, tipo assim, não vem, gente... Porque realmente tem pessoas que entram que já são muito boas na dança. Sim. Né? Eu lembro que a Ana entrou... A Ana Clara. Ana Clara, minha amiga. Beijo, amiga, se você vir esse podcast. A Ana entrou e a Ana já dançava muito, muito, muito. E aí eu lembro... Eu falei isso com ela, inclusive, que eu olhava ela jogar a cabeça assim e eu ficava, caraca, que coisa linda. Eu queria fazer isso também. Só que ao mesmo tempo eu não sabia e eu acho que eu tinha vergonha de perguntar pro Júlio e pra Ana Bia. Uhum. Então eu só fui entender como é que minha cabeça se movimentava daquela forma meio que depois sozinha. Porque eu queria muito aprender isso e eu fiquei tipo, tá, como? Como? E aí repetindo. E aí repetindo. Até o meu pescoço soltar. Muito louco, aquele cabelão cacheado da Ana, né? Girando Lindo. assim, a gente ficava, nossa. E ver as movimentações de cabeça do Júlio também, né? Que é uma pessoa que tem cabelo curto. Sim. E hoje em dia eu tenho cabelo curto. Sei lá, foi uma mudança muito grande de modo de ver a atividade, né? E nessa época a gente ainda não pensava, vamos trabalhar com isso, vamos ter um estúdio. Não, eu acho que veio muito quando a gente começou a montar coisas, criar coreografias ali nas aulas. Lembra a coreografia de Anaconda? Anaconda, a coreografia de Anaconda da Nicki Minaj. A gente um dia montou uma coreografia, nós duas, né? E aí a coisa foi, sei lá. Eu vejo esse ponto de virada, assim, né? Esse momento de criação, a gente começar a se apropriar dos movimentos e falar, não, agora a gente consegue montar as nossas também. Mas eu lembro de um momento em que eu estava numa aula do Júlio, mas aí a Ana Bia... Eu não sei o que a Ana Bia falou. Ela falou alguma coisa e eu falei, caraca, mas meu sonho era, tipo, trabalhar com pole, mas dançando, sabe? Então não tinha um desejo de se tornar professora, não tinha um desejo de profissionalizar o pole nesse sentido de sala de aula. Mas eu falei alguma coisa sobre dançar com o pole. Sobre, tipo assim, ser uma artista. Uhum. Em algum momento eu falei isso, só que eu falei isso muito como se fosse um sonho muito, muito longe. Tipo, um sonho ganhar na Mega Sena, um sonho ser dançarina de pole dance. Eu lembro que em algum momento teve isso. Mas é isso, como algo muito longe e nada palpável. Sim, total, total. É porque às vezes o desejo fica meio escondido ali também, né? Tipo, a gente fala, joga as coisas assim pro universo, mas a gente... A coisa é tão distante que não... A gente podia ganhar na Mega Sena, né? Queria. Mas é isso. Eu lembro da Ana Bia olhando com olhinhos muito curiosos. Tipo assim, algo que eu falei de forma meio que... joguei assim, corriqueira. Ela olhou com olhinhos curiosos. Tipo... Eu lembro até hoje desse olhar dela. Eu acho que é a diferença que faz, assim, o professor olhar e ver alguma coisa ali para além do que tá já dado. Porque... É isso, a gente estava aprendendo a dançar, a gente estava entendendo como é que era dançar com o pole, né? Apesar de já fazer os movimentos e tudo. Então, eles viram alguma coisa além na gente, né? Tanto que quando a Ana Bia chamou a gente para dar aula, eu pensei, cara, o que ela tá vendo, né, em mim? Mas antes disso, a gente fez uma capacitação, lembra? De pole. Foi de uma capacitação de pole. E aí na real, o que a gente viu foi, a gente não viu como uma capacitação profissional, a gente viu como um final de semana, 2 finais de semana, algo assim, inteiros de pole dance. A gente ama muito isso, vamos fazer. Era isso, né? Foi isso. E aí eu lembro que ela até perguntou na época, vocês não pensam em dar aula e tudo? E a gente falou, assim, não, que isso? A gente tá aqui porque a gente gosta muito e... Eu lembro que a gente falou que não, categoricamente. Pois é. Tipo, não. E ainda assim ela viu ali alguma coisa, né? Porque você dançar e você começar a criar e dançar bem, né? Enfim, e curtir aquilo também não significa que você vai ser um bom professor, né? De jeito nenhum. O que será que ela viu na gente? O que será que ela viu ali, né? Eu acho que
Eu chuto, assim, a minha hipótese, a gente pode perguntar pra ela depois, mas eu acho que a minha hipótese é alguma... improviso. Eu acho que é alguma sensibilidade, talvez, né? É. Para as coisas, assim, não sei. A gente nunca foi sem noção zona, né? Não sei. Pode ser. E aí, tudo isso se mistura com a história do pin-up também, né? Que a gente já contou algumas vezes. Inclusive, a gente falou um pouquinho naquele trailer que a gente fez, não foi? Falou um pouquinho, eu acho. Falou um pouquinho dessa história. Mas eu acho muito louco, assim, que a gente tenha começado uma parada do nada e aí a gente vai, e a gente trabalha em família também, que geralmente é uma zona. Isso acontece, né? Tem muita empresa familiar por aí. E, enfim, não é só a gente, né? Tem Fernando Tomás também, hoje em dia tem uma galera, um monte de gente. Mas eu ainda acho muito doido. Mas é isso, começou... O que aconteceu? Aí a Ana Bia chamou a gente, na verdade a gente fez uma capacitação dela antes, aí ela chamou a gente para dar aula. Sim. A gente fez um treinamento com ela acompanhou nossas aulas por um tempo, a gente acompanhou as aulas dela também, e foi isso. E a gente está falando aqui Ana Bia, né, Júlia, Ana Bia, mas, gente, Ana Bia é uma das melhores polidancers do Brasil, e o Júlio Peixoto... Do mundo, assim, os já dois. Já existiram. Os dois, né? Eles realmente, na época, já eram figuras muito incríveis, e hoje em dia, né, continuam sendo. Para quem não conhece, Ana Bia e Júlio Peixoto, conheçam, porque são nossas maiores referências, né? Eu acho que eles marcaram, de fato, uma virada não só na nossa vida, mas uma virada no polidense brasileiro. Júlio e Ana Bia ainda deram muitos cursos, né? Antes deles darem uma parada nesse curso intensivo que eles davam, eles deram muitas turmas desse curso para o Brasil inteiro. Então, muita gente saiu dali, né? Com outra visão sobre polidense, assim como a gente. Eu acho que se a gente dança do jeito que a gente dança polidense hoje em dia, é muito por causa deles. Muito, porque essa coisa de juntar todos os movimentos ali, fazer uma coisa mais orgânica de dança, veio muito da parte dela. Outras pessoas já dançavam, né? Mas eu acho que esse estilo é muito clássico dela, né? Muito marcante dela e dele também. Sim. Depois disso, né, aí as coisas foram começando a ficar mais sérias. Aí, né, veio a coisa do estúdio, tudo. E quando a gente viu, a gente estava imersa em polidense. Eu terminando a faculdade de psicologia, eu atuo como psicóloga também. É minha carreira à parte, né, minha outra personalidade aí mais escondidinha, mas eu também sou psicóloga. E aí as coisas foram ficando mais sérias quando a gente viu, é isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha, é a fonte da nossa renda, né? É muito louco isso. Foi muito louco. E quando eu comecei o poli, eu estava no final do ensino médio. Eu acho que eu te falei isso. O quê? Já. Que eu estava indo de vestibular e eu estava muito confusa sobre o que eu ia fazer da minha vida. Que, enfim, eu sabia que nunca iria para a área de exatas, porque apenas nunca fui a pessoa de exatas. Era pessoa de humanas, gostava de história, português, literatura, beleza. E aí eu estava cogitando comunicação social, estava cogitando direito. Em algum momento ali decidi pelo direito, e eu sou graduanda em direito. E aí eu falei sobre direito e tal. Aí na época, uma pessoa do estúdio, do primeiro estúdio onde eu comecei, perguntou. Ela viu que eu estava indo de vestibular e perguntou: o que você vai fazer? Aí eu acho que eu vou tentar para direito e tal. Aí essa pessoa virou e falou: mas você sabe que se você começar a fazer uma faculdade de direito, você vai ter que parar o polidense, né? E falou isso para uma pessoa que estava apaixonada por polidense, que era a melhor parte da semana dela, era o polidense. E eu lembro que na época isso mexeu muito comigo. Eu fiquei, tanto é que eu ainda lembro disso. Eu não lembro da aula, como foi a aula, mas eu lembro disso, dessa passagem. Rancor, eu sou uma pessoa rancorosa, lua em câncer. Não parei o polidense, parei o direito. Tranquei a faculdade de direito e tal. Quando eu me vi ali tão absorta no mundo do polidense, aquilo já fazia tão mais sentido para mim do que a faculdade de direito, que eu tranquei a faculdade de direito e me dediquei muito mais ao polidense. É muito louco isso, que a gente às vezes... Todo mundo faz isso, né, gente? Tipo, teve esse caso aqui da Ró, mas a gente fala as coisas para as pessoas e a gente não tem noção de como aquilo vai impactar na vida delas, né? Então, eu acho que fica um exercício aí para... Eu sempre lembro dessa história também. Pra gente não supor as coisas sobre as pessoas, cara.
Tipo assim... Muito menos para uma menina de 17 anos que tá confusa sobre o que vai fazer na vida, né? Pois é. Tanta gente com 2 carreiras, 3 carreiras, né? Acontece muito também da galera falar do tipo, mas você vai ter uma carreira tradicional, do tipo, você vai ser psicóloga, você vai ser advogada e vai fazer polidense. Como é que as pessoas vão te respeitar? Inclusive, o último episódio é um pouco sobre isso também, né? O Por Baixo do Véu. Mas as pessoas estão cada vez mais tentando ir para outros caminhos, né? Vendo que são multiplicidades ali que você pode ter. E se você for pensar, antigamente, as carreiras eram muito misturadas, né? A gente foi mais para esse lance da especialização. Sim. Eu acho que é uma coisa que não é do nosso tempo agora, né? Mas não é... Como é que eu vou dizer? Eu não tenho dados sobre isso, né? Tenho convicção, mas não tenho... Como é que é? Esqueci o meme. Mas, enfim... essa questão de você misturar ali os saberes, né? E ver que, na verdade, eles se complementam. Eles não são coisas tão opostas assim. Eu acho que é interessante para a gente pensar, né? Como é que a gente trabalha, como é que a gente se dedica às coisas que a gente gosta na nossa vida. Realmente são coisas que podem conversar em algum ponto, tipo, mesmo áreas tão distantes. Por exemplo, eu me afastei... Foi isso, a minha história foi essa. Eu entrei na faculdade de Direito, polidense ainda era um hobby. Comecei a profissionalizar a questão do polidense, deixei um pouco a faculdade de lado, tranquei, segui levando meio mais ou menos e tal. Agora, esse semestre, inclusive, voltei a escrever minha monografia. O que aconteceu no meio da faculdade de Direito foi... É um ambiente tão quadradão ali, tão fechado em si mesmo, que não parece conseguir conversar com outras áreas como, tipo, arte, sabe? Tem um professor que eu amo muito, que é inclusive meu orientador. Ele trabalha com sociologia jurídica. José Roberto Xavier. Beijo, professor. E eu lembro que foi a parte da faculdade em que eu mais gostei. Que ele tinha uma disciplina chamada crime mídia? Algo assim, algo que conversava com arte. Tipo cinema, ele trazia Black Mirror, sabe, para aula. Eu comecei a me interessar um pouco mais, mas enfim, no meio do caminho eu me perdi também, no meio de direitos tributários, administrativos, comerciais da vida. Acabei me perdendo um pouco, me afastando de novo da faculdade, mas hoje, agora, reescrevendo minha monografia, que é sobre violência contra a mulher, eu consigo ali conversar com várias situações que a gente passa aqui. De mulheres que sofreram assédio, algum tipo de violência sexual ou violência doméstica, enfim. Dá para as áreas conversarem, né? Dá, é porque a gente tem que ter essa abertura, né? De olhar para as coisas no potencial delas, para o que elas podem ser. Daí você vê a diferença de um bom professor na vida de uma pessoa, né? Sim. Que é o caso do Xavier com você. Você sempre fala dele. Você já falava dessa matéria na época, você falou, tem uma matéria e tal, muito legal, que eu acho que era esse rolê do crime e mídia mesmo. E aí eu também fico pensando, né, nessa interseção aí do poli, da psicologia, não do jeito que vocês pensam, mas o quanto que às vezes vê, né, as pessoas se transformando em sala de aula por N motivos, né? Não só pelo que acontece em sala de aula, mas pela troca, né? Pelas amizades. A gente também vai vendo o quanto que esses encontros, né? Acho que no final das contas é sobre os encontros. Esses encontros, eles vão ali fazendo com que a gente vá criando novos caminhos, espaços, né? Criando aberturas e vivendo de uma maneira não tão convencional, uma maneira diferente, né? Tipo uma advogada polidense, psicóloga polidense. Me perdi um pouco, mas é isso. Como nossos pais encararam as filhas adolescentes fazendo polidense? Eu acho que eles, quer dizer, não sei se os dois esperavam, mas acho que tinha uma certa expectativa que a gente seguisse profissões tradicionais, né? De uma certa maneira ali. Porque eu fiz colégio técnico, Cefet, e a Ró também fez um técnico, né? Administração. Administração.
E, cara, tinha muito essa ideia, né? De que, eu vou ser engenheira, e você na época pensou em direito, todo mundo muito animado, Roberta advogada e tal. Eu acho que, tadinhos, eles queriam profissões estáveis para os filhos. Sim, de uma maneira para ser mais estável do que eles, talvez, né? Ter menos questões ali com o trabalho, enfim, várias coisas. Aí eu fui para psicologia, que, né, é uma profissão tradicional, mas na época também meu pai não curtiu tanto. Depois ele mudou de ideia, mas na época eu lembro que ele ficou assim, mas você vai fazer o que com isso? E aí Ró foi pro direito, mas logo também, né, se afastou. E aí tinha muito essa ideia. É uma ideia que eu acho que está na cultura ali, de que você faz coisas que vão agregar na sua profissão, ou que, tipo, você faz um curso de línguas, qual língua você vai escolher? Você vai escolher uma que agregue ali na sua área de trabalho. E a gente sempre fugiu um pouco disso. Aí eu lembro que meu pai perguntou, quando eu comecei a fazer poli, mas pra que você está fazendo isso? Aí eu falei, eu quero virar a melhor stripper do Rio de Janeiro. Isso com quantos anos? Você tinha quantos anos? 19. Eu queria afrontar meu pai, tadinho. Eu queria afrontar, entendeu? Eu tava assim, cara, é porque eu quero. Essa coisa, né, da saída ali da adolescência, de você querer afrontar e... Mas eu nunca mudei isso, não. Sempre continuou. É isso, eu não lembro como foi a reação deles em relação a mim, porque você já tinha feito trabalho. A irmã mais velha sofrendo, gente, capinando o caminho fechado para esses dois, ó. Essa aqui e o outro que tá ali atrás da câmera também, porque é meu irmão que tá filmando. É isso, eu acho que você já tinha feito, já tinha aberto ali o caminho, então eu não precisei fazer muita coisa. Então, acho que eles acharam esquisito, mas minha mãe é doida também. Aí depois ela começou a me levar para as aulas, aí começou a ficar muito animada com aquilo. Não, ela ali. começou a ficar muito animada. Sim. Ela realmente engajou, né? Engajou em algum muito. momento ali. Muito, muito. E a gente tinha muita dificuldade, porque para quem mora no Rio de Janeiro, a gente morava, tipo, 1h30 das coisas, do centro, de tudo. A gente morava em Jacarepaguá. Longe, sem metrô e tudo. A gente tinha carro e tal. Não tinha carro. Pegava 2 ônibus e tal. Aí eu fico pensando, cara, era um esforço para fazer uma aula de poli, que era uma parada muito doida, né? Que realmente nada justificava. Nada justificava, mas sabe o que eu acho? Que a gente já tinha muito costume em andar de ônibus pela cidade. Tipo, a gente saiu de Jacarepaguá, a gente morava em Jacarepaguá, mas a gente fazia as coisas, sei lá, no centro. Estudava no centro, estudava mais ali para Tijuca. Tipo, a gente saiu meio que ali de Jacarepaguá muito cedo e a gente começou a andar de ônibus muito cedo, então é isso, a gente acabou indo para outros bairros, né? Sim. Se acostumou se acostumou a fazer muitas coisas fora de Jacarepaguá. Trajetos. Eu lembro que na época, não sei, é bom a gente perguntar isso para eles depois, porque eu não sei se eles entendiam muito bem, a gente fazia muito esforço por aquilo. Sei lá se eu entendia muito bem também. Mas é isso, não tinha estúdio de polidense em Jacarepaguá. E aí a gente ia para longe. Para longe. E tinham pouquíssimos estúdios na época, né? O estúdio na Bia não existia quando a gente começou, em 2012. Não. Né? Não existia. Ele veio um pouquinho depois, se eu não me engano. Um pouquinho depois. Eu acho que a Ana Bia também começou a dar aulas em casa. Aí depois ela passou para esse estúdio de 2 barras. E aí, eu lembro que era tudo muito corrido, cara. Aí depois a gente começou a trabalhar para pagar o poli, um negócio assim. E junto com a faculdade, né? Porque, assim, a gente também teve muitos privilégios, né? Do tipo, é diferente você precisar trabalhar para pagar uma atividade que você gosta de precisar trabalhar para se manter. Sim. Então, a gente tinha faculdade ali, mas a gente fez uns desvios muito grandes da faculdade na época, né? Tipo, vamos fazendo isso aqui, vamos fazendo a faculdade, vamos vendo. E aí, uma hora a coisa virou trabalho de verdade, trabalho com o que você ama. E não trabalhará, não. Nunca mais vai amar nada. Nunca mais vai amar nada. Foi isso. Mentira, gente. A gente ama. É isso, é porque a gente ama muito. A gente segue amando muito. Segue amando muito, mas a coisa vai se modificando, né? Todo mundo me pergunta sempre, como é que é trabalhar com a família? É normal, né? É normal, é de boa. É de boa. Sempre foi muito de boa. É isso, acho que a gente tem, inclusive, pensamentos muito alinhados. Sim.
posições muito alinhadas. E quando tem alguma divergência, enfim, a gente conversa e é isso. Às vezes, quando eu acho que eu vou passar Por quê? vergonha, eu te mando as coisas. Com certeza. É isso. A gente se manda muitas coisas. Isso que eu ia falar. No início, sei lá, eu era bem mais imatura. Eu queria tudo muito da minha forma. E eu não abria mão de nada, Carolina. Eu acho que eu era insuportável. Eu não lembro. Tipo assim, acho que principalmente nas aberturas de estúdio, eu acho que eu era insuportável. Mas isso não deve ter sido tanto, porque eu não lembro disso. Será que eu não sou Nossa. rancorosa? Eu sou rancorosa também. Mas eu lembro de olhar pra esse passado e me ver, tipo, muito merda. Ah, não. Todo mundo tem suas tretas, né? Não, mas real, eu acho que eu passei a abrir mão de muita coisa. De, tipo, das coisas do jeito como eu quero, como eu achava que deveriam ser. Porque é isso, numa sociedade, enfim, tem outras pessoas, outras opiniões. E, enfim, até aqui, né, nas nossas reuniões e tal, não digo nem entre sócios só, mas com todo o resto da equipe. Enfim, sei lá, perdi. Mas é a diferença, né? Porque mesmo a gente tendo os pensamentos muito alinhados, nós somos pessoas super diferentes. Sim. Tipo, tem uma similaridade muito grande aí na aparência, no gosto, em várias coisas, mas ao mesmo tempo duas pessoas muito diferentes. Você abraçar a diferença, né, é o que faz. É claro que assim, se fossem diferenças incontornáveis, não vou nem dizer quais aqui. Não, as diferenças políticas são incontornáveis. Muito grandes, né? Tipo, diferenças políticas muito grandes, talvez tivesse que sacrificar, né? É isso, eu acho que nas coisas muito importantes a gente converge. Então, o resto, o que é além do que a gente considera como essencial, a gente vai ali se alinhando. Mas é isso, no que é mais importante, a gente tem opiniões parecidas. Pois é, e a Roberta estava falando, né, do tipo, é uma equipe grande, a gente sempre vai divergir, né? Óbvio que vai divergir. Sim. Mas eu acho que as coisas legais também são construídas nessa diferença radical ali, tipo, nessa coisa do tipo, sempre vai ter um ponto onde a pessoa vai, sei lá, você vai olhar para aquela pessoa e vai falar, cara, eu amo essa pessoa que agora eu quero matar. Tipo assim. Mas teve esse momento? O quê? Comigo? Ah, não sei. Porque eu sei. Uma coisa importante. Carolina já tentou me matar. Ah, é? Essa é uma Quando fofoca ela boa. era criança. Quando eu nasci. Ela adora isso! Quando eu nasci, eu era um bebê de berço. Carolina tentou sentar em cima de mim. Disse que ia sentar em cima de mim para me matar, para me sufocar. Gente, eu tinha menos de 3 anos. Eu era um bebezinho também. É que... Ou seja, um bebezinho com aquela idade, ela já era perigosa. Cuidado. Psicopatia? Não, gente. Então, a coisa dos irmãos, né? A psicologia explica que tem ali uma ferocidade também que faz parte. A gente já falou um pouco do João Vitor. Para quem não sabe, é o nosso irmão, que é também fotógrafo, filmmaker e faz polidense. E ele dá ódio na gente. Mas por outra coisa. Por outro motivo, não é um ódio de irmãos. Quando eu vejo ele dançando, eu tenho vontade de matar. Não, mentira, eu fico muito orgulhosa. Mas, gente, é porque o João Vitor simplesmente não faz aulas regulares, né? E ele é muito bom. Ele é ridiculamente bom no polidense. O que acontece, né? Eu não sei o que acontece. Cara, porque a gente... A gente era ruim. Não era ruim. Acho que é ruim usar a palavra ruim, mas a gente teve muita dificuldade. Muita. Surreal. Não, é porque é isso. Eu pude explicar, não, a genética e tal... Mas a gente acabou de falar lá no início que a gente tinha muita dificuldade. Muita. Do tipo, coisas que, é claro, né? O ensino mudou, a didática e tudo, mas mesmo assim, ele é um demônio. É um demoninho. Mas ele demorou a começar, né? Ele começou, não queria dançar.
Ele não queria dançar, ele queria fazer ginástica na barra vertical. Ele queria fazer os movimentos e tal, isolados e tudo mais. Normal, né? Eu acho que acho que pra maior parte dos homens é muito difícil você olhar e, tipo, romper. Apesar da geração dele ser muito abençoada, ser uma geração... Ele tem 25 anos agora, ele é mais né? novo. Ele é A mais gente novo. não falou na cidade. É. Eu tenho 30, Ró Eu tenho tem 27. e o João tem 25. E a geração dele é muito mais abençoada que a nossa. Acho que já foi quebrando. A sua já foi quebrando um pouco as coisas, assim. Você acha que não? Acho que não. Você acha que não? Acho que assim, muito pouco. Muito pouco. A dele é uma parada bizarra. Eu vejo muita diferença. Mas mesmo assim, pô, muito difícil um garoto olhar e falar, não, vou fazer coisa sensual na barra, vou botar salto. Quantos anos você tinha, João Vitor? Ó, 19 anos. mesma idade que eu. Então, assim, muito novo. Muito novo. E aí foi, né? Começou. E aí, hoje em dia... Deixar um link no episódio para um vídeo dele, né? Pra vocês verem ele dançando. Quem não conhece. Ridículo. Mas é muito engraçado, né? Tipo... Que a gente foi fazendo tudo. Tudo o quê? Tipo assim, o João é fotógrafo. Ele não... Ele não veio da dança, não dançava. Ele não fez dança quando era quando era criança. E a gente também, ao mesmo tempo, não achou que a gente fosse ter um estúdio, né? Não, de jeito Então, nenhum. tipo, a coisa foi... Aí, hoje em dia a gente olha e fala, cara... Aí a gente administra o estúdio também. Aí a gente dança, aí ele tira foto, aí dança. É muito doido. É muito doido. Cansativo. Ah, é cansativo. Loucura. A nossa trajetória até aqui, ela é a Associação Livre. É isso, caralho, gente. A gente não podia planejar e roteirizar esse episódio. Não podia. Não podia. Porque foi tudo associação livre. E continua sendo um pouco assim, é claro que hoje em dia as coisas são profissionais, né? A gente tem uma equipe enorme, a gente tem certos planos, Mas né, até esse episódio, até o próprio projeto do podcast foi meio que vamos fazer, vamos estudar um pouquinho, ver o que é necessário para fazer, vamos chamar quem sabe fazer, a Sim. galera ali por trás. Mas não somos apresentadoras, não fizemos um curso para sermos apresentadoras de podcast ou nem profissionalizamos nada nesse sentido, né? É isso. A gente só vai fazendo. Acho que a gente tem muita vontade. Eu sempre lembro, já viu Frances Ha? Não. Você tem que ver, O que Ró. é isso? É um filme. Você tem que ver porque ele é muito, muito bom. É da mesma... A atriz é a diretora de Barbie. Você viu Barbie? Cara, ainda não vi. Tem que ver Barbie também. Não vi. Tem que ver Barbie, você vai gostar. Acabei perdendo o time. Eu acho que vai ser bom Mas para eu sua quero. pesquisa também. Assim, tem várias questões com Barbie, mas é um filme muito bom. A Greta Gerwig, que eu não sei falar o nome dela, ela é atriz, né, nesse filme. E acho que tem alguma coisa de roteiro, agora eu não lembro, enfim. E aí, ela é uma dançarina também. E ela tá... ela tem dificuldade, sabe? De, tipo, se encontrar e tal. Tem várias questões existenciais ali. Mas ela vai com muito entusiasmo. Então ela fala isso, é um entusiasmo, sabe? Tipo, tem um entusiasmo ali, mesmo que a gente tenha muito medo de pular no laguinho. De pular no laguinho. De descer lá a parada. Tem uma certa... É isso, uma coisa que vai com medo mesmo, né? E, salvo todos os privilégios, eu acho que tem bastante desejo aí também. De fazer as paradas, de ir pro palco, de continuar fazendo as coisas, de escrever, de ter várias frentes, assim, de coisas que a gente gosta de fazer e que somam, né? E que somam. Bonito. Bonito? E qual é assim, o seu próximo sonho, uma coisa que você quer muito fazer? Jogar assim é difícil, né? É difícil, né? É difícil, porque eu sempre fico meio receosa em falar as coisas que eu quero fazer, porque eu tenho medo de que elas não se realizem. Eu queria trabalhar com poli casualmente. Eu queria ser herdeira, né, gente? Ai, não deu certo na família, gente. Não deu certo, a família não A tem família posses. não foi, assim, mamãe e papai perfeitos, mas a parte do herdeiro foi foda, não vai ficar pra próxima vida. Mas é isso, hoje em dia eu queria
cuidar um pouco mais do meu corpo. Sei que dá para fazer isso mesmo com o dinheiro que se tem. Mas acho que eu estava negligenciando um pouco essa parte. São fases, né? Tipo, fase em que, sei lá, eu tô bem, eu acabo me esquecendo de que preciso cuidar um pouquinho mais ali para não dar merda. Então, não tá dando merda, não preciso cuidar. Não, precisa cuidar, continuar cuidando. Então é isso, eu queria cuidar um pouco mais do meu corpo e eu acho que isso envolve acabar fazendo um pouco menos de pole dance. Não é um sonho, acho que é um plano. Porque eu fico pensando no depois do Felizes para Sempre, sabe? Sim. Tipo, depois do sonho realizado, ai, nossa, muito legal, mas e aí, né? O que tem para depois, pra gente não se estrupiar, pra gente não... Porque, assim, a gente conta uma história muito fofa, né? Do tipo, a gente não queria, a gente começou a dançar, a gente ama dançar, a gente trabalha com o que a gente ama. Mas as coisas não são tão simples assim, também para não ser uma coisa romantizada, né? Vou contar uma história romântica aqui para todo mundo falar. Será que a gente romantizou muito? É um pouco romântico porque a gente ama, né? Sempre vai ser um pouco romântico, eu acho, mas tem que ter esse pé no chão também. Se alguém que está começando uma carreira agora, seja no que for, sei lá, pode ser na psicologia também, para a gente botar um pouco o pé no chão, assim, olhar para a realidade objetiva, do tipo, eu tenho um corpo, todo mundo trabalha com o corpo, algumas pessoas botam mais intensidade física nesse corpo, né? Como é o caso do pole dance, como é o caso de ensinar, que o corpo está ali em cena tanto no físico quanto no psicológico também, porque você tem que lidar com pessoas o tempo todo. Então, assim, se cuidar, né? Se cuidar. Na medida do possível. Mas é isso também. Por outro lado, eu vejo outras profissões que são absurdamente estressantes, juntando com o fato de que as pessoas não gostam. Tipo, cara, eu vejo muitos amigos meus que são do direito que odeiam o que fazem. E, tipo assim, alguns até conseguiram alguma estabilidade e tal, mas... E aí eles não trabalham com o corpo, mas somatizam tanto que, tipo assim, cara, a coluna tá fodida, sabe? Então, é isso. Sempre vai ter alguma coisa ferrada. A gente sonha, na Mas, verdade... enfim, é isso. É cuidar para que as coisas não fiquem completamente ferradas. Acho que a gente sonha com o fim do capitalismo, né? É isso. Não vai ser difícil, mas assim... É porque eu não posso nem entrar nesse assunto agora do trabalho, né? Da coisa produtiva, do excesso de trabalho, do que a gente espera, né, para esse trabalho. Trabalhar para viver, não viver para trabalhar, não romantizar o trabalho, não achar que você está trabalhando com o que ama, você nunca mais vai trabalhar na vida. Muito pelo contrário, você vai ficar com crise existencial atrás de crise existencial. Mas eu acho que entender também que o trabalho é uma forma de você ganhar a sua vida e, tipo, também é só isso, mesmo que a gente ame, né? Mesmo que, sei lá, às vezes você odeia e é isso, você usa para ganhar a vida e faz outras coisas, né? Nas outras horas você tem. Enfim, assuntos complexos. Por que a gente começou a falar disso? Associação livre. Associação livre de novo. Mas eu acho que é uma boa, assim, a gente pensar que... Qual era o meu sonho? Meu próximo sonho. Eu não sei, não sei se posso chamar os meus planos de sonhos. Sei lá, um sonho para mim é uma parada muito, muito longe. Me parece uma parada que é dificilmente alcançável. Mas você achou também que você nunca ia ser artista de pole? Sim. Nossa, mas a Roberta daquela época realmente não esperava. Tipo... É bom ser um pouquinho idealista com o pé no chão, né? Um pezinho no ideal, um pezinho no chão. Qual é o seu próximo sonho? Uma coisa que eu quero muito... Aleatório, hein? Aleatório. Eu estava assistindo um show de chorinho no Sesc de São Paulo, porque minha namorada mora em São Paulo, eu sempre vou para lá. Eu estava assistindo um chorinho e eu via aquelas pessoas lá tocando muito felizes. Eles estavam se divertindo ali, eles estavam sentindo um prazer. É claro que assim, a gente está no palco, a gente também tem um personagem. Mas, cara,
aquelas pessoas estavam muito alegres, muito confortáveis, com os instrumentos deles, tocando, trabalhando. E eu quero voltar um pouco para esse lugar. Eu acho que eu quero voltar. Porque no início, apesar de toda a ansiedade, era um pouco mais assim, tem um pouco da nostalgia também, é complicado, mas eu acho que eu queria voltar, já que eu escolhi trabalhar com o que eu amo também, já que o que foi para essa vida é isso, né? Também amo muito psicologia, então, assim, várias frentes de amor aí. Eu quero que, apesar de tudo, o prazer não seja perdido. Acho que em vários momentos eu perco um pouco esse prazer. Então, esse é um... voltar, assim, sabe? Não só, tudo só prazer, tudo só lindo, porque isso não existe. Mas, sei lá, voltar um pouco para isso, porque eu sinto que perdi muito, assim. Sinto que fui para um lado meio... Que às vezes é isso, esgota, né? Porque também a gente lida com pessoas o tempo inteiro. É uma bateria social que, lógico, ali na aula ela não pode se esgotar, né? Você porque tem que faz continuar. parte do nosso trabalho. E faz parte do nosso trabalho, da forma que a gente entende que ele deve ser feito, não perder a paciência, entender que cada pessoa ali vai compreender os movimentos, a sua dança, vai levar um tempo específico para aquilo. Então, e às vezes é difícil manter... Às vezes a gente não tá no dia bom, ou às vezes é isso, só esgota um pouco. Agora, eu fiquei 2 semanas, né, longe do Pinup. E quando eu saí, eu tava louca para sair. Eu tava louca para viajar, eu acho que é isso, eu tava chegando a esse ponto de um esgotamento emocional, um esgotamento muito grande. Enfim... Foi ótima viagem, foram viagens maravilhosas, muito, muito legais. É sempre muito bom viajar pelo Brasil. Eu amo que o Polidense proporciona isso pra gente. Mas eu acho que o meu limite máximo, assim, já percebi que nas viagens é 15 dias. Tipo assim, deu 15 dias, eu já não aguento mais ficar longe. E eu falei até, comentei com o Marcelo alguns momentos, caraca, tô com muita saudade do Pinup, tô com muita saudade da minha rotina. Isso é algo que antes eu falava muito, que eu não gostava de ter rotina. Eu gostava de ver ali como é que o dia ia... Um dia associação livre, sabe? Mas talvez ainda não curta uma rotina muito fechada, né, durante toda a minha semana, mas eu sinto falta de frequentar os espaços que eu frequento. Na vida que... É isso, uma vida que no final das contas eu escolhi ter, né? Assim, que saudade do Rio de Janeiro, que saudade do Pinup, que saudade da minha casa, que saudade, enfim, das pessoas também. Sim. Eu acho que é sobre essa coisa. O amor é muito ambíguo, né? A gente esquece. Tem altos e baixos e às vezes é isso. Às vezes eu acabo precisando me afastar um pouco para voltar a enxergar da forma que eu enxergava antes. Vou contar uma fofoca sua. O quê? Uma vez você virou pra mim e falou: acho que eu não amo mais polidense. Lembra disso? Em muitos momentos eu acho que eu não amo mais polidense. Mas foi um momento assim, acho que você tava muito louca, muito esgotada. E mas aí... quando? Tem um ano já, tem um tempo. Foi um início de ano, eu acho que você tava no Inferno Astral, seu aniversário, e ficou doente, aí foi um negócio assim. E aí eu fiquei muito com uma frase que eu vi na cabeça, eu não lembro onde eu li agora, que o amor, ele não é um estado constante de entusiasmo, como a gente acha, né? A gente tem esse ideal de que tem a produtividade é sempre pro alto, é sempre para cima, a gente só faz mais, ama mais, as coisas vão assim, né? Essa coisa, felizes para sempre. Então não é um entusiasmo o tempo todo, a gente cansa, a gente fica de saco cheio. E como a gente também tem essa intensidade muito grande do tipo, não é uma rotina de trabalho CLT, por exemplo, mas a gente trabalha final de semana, né? E passa da hora, enfim, as questões de trabalhar com arte, né? E com dança. Então esgota muito também, a gente esquece disso. Esgota. Sabe o que eu lembrei também agora de uma passagem da Bell Hooks, naquele livro Tudo sobre o Amor? É um livro muito bom, inclusive. Que ela fala
que essa busca do amor perfeito, e aí não necessariamente um amor romântico, né? Mas acho que ela nessa passagem ela fala muito sobre amor romântico, mas que essa busca do amor perfeito ela é tão frustrada porque as pessoas não entendem de fato o que seria o que é perfeito. Que o que é perfeito não é o que está dado, mas é o que está sempre em busca de um refinamento. Então, o amor perfeito ele seria sempre isso que está em busca de um refinamento, em busca de uma, não exatamente uma melhora, mas sendo trabalhado. Sim. Sendo trabalhado. Acho que é isso. É isso. Vamos ficar por aqui hoje? Vamos ficar por aqui hoje. Um beijo, tchau. Ai. Queremos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores Pinup Poly Studio, Gaia Poly e Rolling. Lembrando que para os nossos ouvintes tem cupom na Rolling, só digitar lá mesa de barra que tem descontinho para você. Um beijo, gente. Um beijo e até a próxima. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Captação de vídeo e áudio por João Vitor Martins, mixagem de som por Bernardo Tavares, edição de vídeo por Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.